Fala, galera! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de Fundamentos em Análise de Sistemas. Hoje nós iremos continuar falando sobre o modelo de caso de uso e hoje nós vamos falar especificamente sobre o caso de uso expandido, né? Nós na última videoaula aprendemos, né? Tivemos um foco especial no diagrama, em como modelar o diagrama, né? Falamos sobre os casos de uso, falamos sobre os atores, falamos sobre os 4 tipos de relacionamentos que nós temos, né? Dentro do caso de uso, né? Vocês lembram qual que é? Vamos lá, relacionamento de comunicação, que é o relacionamento entre o ator e o caso de uso. Aí nós temos o relacionamento de extensão e o de inclusão, que são relacionamentos entre os casos de uso. E, por fim, nós tivemos o relacionamento de generalização, também conhecido como herança, que é o relacionamento entre atores, tá bom? Beleza, galera. Antes de começar a nossa videoaula, no finalzinho da aula passada, nós tínhamos uma tarefinha para vocês fazerem, vocês praticarem aí, né? Não é nada de tarefa avaliativa, né? Era para entregar, era apenas para vocês exercitarem o conhecimento que vocês aprenderam durante a videoaula, tá bom? Então, vamos primeiramente corrigir essa lista, esse exercício, tá? Então, nós tínhamos aqui a análise do caso, era de um supermercado, e aqui nós tínhamos uma lista de requisitos funcionais, tá bom? Então, vamos abrir aqui meu Asta e vamos fazer esse exercício, antes da gente começar a falar sobre caso de uso expandido, tá bom? Então, o diagrama que nós vamos criar é o use case, está aqui. Já vou aqui, vamos salvar o meu projeto aqui, a primeira coisa que eu preciso fazer. Salvei o meu projeto. Então, vamos lá. Na aula passada, eu falei para vocês que o caso de uso, ele é criado com base no documento de requisitos. E que cada requisito funcional do documento de requisitos seria equivalente a um caso de uso no diagrama. Então, tá muito simples, né? Basta, o que eu tenho que fazer agora? Basta eu pegar aqui, então agora, vou colocar aqui, ladinho. Então, o que eu vou fazer? Para cada requisito funcional desse, eu terei, então, um caso de uso, tá? Então, vou criar aqui vários casos de uso. Eu vou criar 16 casos de uso, né? Então, vou criar aqui, ó, 6 casos de uso. Para a gente poder fazer o nosso exercício, tá? Vamos lá, então. Criar todos eles, bonitinho. Criar aqui já, né, organizado. Como eu falei para vocês, a organização, no caso de uso, é muito importante. Né? Lá, 7. Bastante, né? Beleza, deixar ele aqui assim, né? Para a gente ficar uma visualização melhor. Eu vou colocar esses casos de uso, como são muitos, vou colocar em 2 partes, vou colocar os atores no meio. Pode ser assim? Acho que vai ficar bem legal. O que vocês acham? Se fosse só aqui, eu colocaria só os atores mesmo. Mas como a gente vai ter muito caso de uso, eu vou fazer assim. Acho que desse lado aqui eu vou colocar os relatórios. E do outro eu vou colocar os demais casos de uso. Vamos ver. Vamos deixar ele bonito. O que importa aqui, galera, é essa organização, é deixar eles em coluna, é deixar eles alinhados uns com os outros, tá? Não pode deixar um caso de uso num canto, outro no outro, aquela desorganização, ela não pode acontecer, tá bom? Então, 16? Foi 16, né? Tá. Esse aqui eu vou colocar aqui mais para cima um pouco, deixa eu baixar esse aqui. Aí, pronto! Tá, foi 1, 2, 3, 4, vamos colocar os nomes aqui. Então, o primeiro que eu tenho aqui vai ser o vender produto. Lembrando que o nome do caso de uso equivale ao nome do requisito funcional, como nós explicamos na aula passada. Então, cadastro de produto, aqui nós vamos ter cadastrar cliente, aqui é cadastrar produto, né? Cadastrar produto, porque é o nome do requisito funcional. Então, aqui, cadastrar funcionário. Cadastrar produto.
Já foi cadastrar produto? Já, né? Ixi, então estava repetido aqui. Não, aqui é comprar produto, de verdade. Comprar produto. Que seria cadastrar fornecedor. Aqui vai ser receber venda. Aqui vai ser cadastrar despesa. Acabou que ficou pagar despesa. Cadastrar setor. Entregar venda. Emitir. Vou colocar emitir réu de vendas. Emitir réu de compras. Emitir réu de entregas. Estão entendendo o que estou fazendo? Estou passando os requisitos funcionais que eu levantei. Emitir réu de caixa. Tá correto isso? Então aqui nós temos 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Vamos lá. Venda, cadastrar produto, cadastrar cliente, cadastrar funcionário, comprar produto, cadastrar fornecedor, receber venda. Ah, tá. Faltou aqui, ó, controlar caixa. E essa aqui era mais mesmo. Beleza, então, agora, para cada requisito funcional, criei, né, o caso de uso no meu diagrama. Vamos continuar o exercício. Agora ele vai falar dos atores. Quais são os atores que existem nesses sistemas? Então, ele identificou vários atores. Vou colocar esse aqui mais para cá, para ficar mais bonitinho, mais organizado. Então, temos 5 atores. Vou colocar esses atores aqui um embaixo do outro, devidamente alinhado, né, como a gente tem que fazer, tá? Deixar esse aqui, opa. Deixar esse aqui mais, assim para cima, aqui. Pronto. Então, quais os atores que nós temos? Nós temos aqui o vendedor, nós temos o comprador, nós temos, então, o controlador de caixa, nós temos dois gerentes, gerente financeiro, nós temos o gerente de vendas e compras. Beleza, galera. Então, agora, o que nos resta? Agora, vamos fazer o quê? Agora, nós temos que alinhar, né? Nós temos que relacionar os nossos casos de uso agora, nossos atores e os nossos casos de uso. Lembra que eu falei para vocês que não existe ator e caso de uso sozinho, sem nada. Eles precisam estar relacionados com alguém, tá? Com alguém. Então, vamos lá. O que o vendedor precisa acessar? Vender produto, né? Obviamente, tá? O que mais? Será que o vendedor, ele vai cadastrar produto? Não, eu acho que cadastrar produto será mais uma parada do cara que vai, do gerente de compras. Porque se o cara vai comprar, ele já vai cadastrar o produto. Então, eu vou relacionar ele a gerente. Vendedor cadastra cliente, é muito importante. Quando ele vai cadastrar ele vai vender para um cliente novo, ele já cadastra ele. Cadastrar funcionário. Quem cadastra funcionário, vocês acham? Eu acho que é o gerente financeiro, né? Que é o cara que vai pagar as contas, na verdade. Comprar produto. Comprar produto é uma coisa que o comprador vai fazer. Tá? Então, aqui. Comprar produto. Vou colocar aqui agora, ó, e vou ligar comprar produto ao comprador. Certo? Cadastrar produto. Cadastrar produto. Tanto o gerente financeiro como o comprador também tem acesso. Então, cadastrar produto, o comprador tem que ter acesso também. O que mais? A ideia aqui, galera, é que vocês têm que ir organizando, tá vendo aqui? Ó, essa é a pegada, tá? O que mais? Vendedor, ele tem que acessar a entrega de produtos? Acho que sim. O vendedor usa a entrega. Pagar despesa. Quem paga a despesa? Gerente financeiro, né? Então, aqui vamos ligar o gerente financeiro.
que mais? Cadastrar fornecedor. Quem cadastra? É o comprador, né? Comprador. Receber a venda. Quem recebe? No supermercado, quem recebe é o próprio vendedor, que é a menina do caixa, né? Ela vende e ela já recebe. O que mais nós temos aqui? Emitir relatório de vendas. Quem que tem que saber os relatórios? O gerente de vendas, né? E compras. E o vendedor tem que saber também, né? Os relatórios. Comprar. O gerente, relatório de compras do gerente e o próprio comprador. O que mais? Entregas, relatório de entrega. Se o vendedor está acessando a entrega, então ele vai ter que saber aqui das entregas também. O que mais? Emitir relatório de caixa, gerente financeiro, né? Controlar caixa. Aqui deveria ter um ator chamado caixa, né? Mas como aqui é um supermercado, quem faz o controle do próprio caixa é a própria menina do caixa, é a vendedora. Então é ela que vende. Ela que controla o próprio caixa dela. Lembrando que eu estou fazendo isso de um supermercado, tá? Então o supermercado tem características muito específicas. Então agora, ó, já ligamos aqui acho que quase todos os casos de uso, então vamos começar a organizar melhor ele aqui, ó, deixar ele mais organizado. Ó. Então, vendedor acessa vender produto, cadastrar o cliente, se precisar, controlar o caixa dele, ele vai acessar a entrega da venda e receber a venda. Lembrando que é um supermercado, então ele já faz tudo isso. O comprador, então, ele vai cadastrar o fornecedor, o comprador vai comprar o produto e o comprador vai cadastrar o produto. Tá? Ah, tá, gente. Tá aqui o controlador de caixa. Verdade. Então, o controlador de caixa está aqui. O controlador de caixa, ele vai acessar o controle de caixa, né? Beleza. E ele vai acessar também... o relatório de caixa. Cadê? Aqui. Então, controlador... O controlador não. Então, o controlador de caixa vai acessar o emitir relatório de caixa. O que mais? Então, tá. Então, aqui nós temos o financeiro, aqui nós temos o carinha aqui, tá? Então, a entrega a gente pode colocar ela aqui, mais para cima. Tá vendo? Então, eu estou organizando aqui agora, galera, de uma forma que cruze o menos possível entre as linhas, tá? Quanto menos cruzar as linhas, melhor, tá bom? E quanto mais organizado ficar, bom também. Então, aqui o cadastro de funcionário está aqui, tá? Quem vai cadastrar a despesa? É o gerente financeiro, né? Aqui, gerente financeiro. Muito bem. Então, cadastrar setor, quem seria? A gente pode colocar para o gerente de vendas financeiro também. E seria isso aqui, galera, o nosso diagrama de entidade e relacionamento, tá? Então, simples, tá vendo? Não precisei fazer aqui, não identifiquei pelo menos nenhum caso de uso estendido nem incluído, porque o estendido e incluído, pessoal, basicamente a gente acha eles quando a gente está escrevendo os casos de uso. Então, quando a gente vai descrever os casos de uso, que é o que a gente vai ver agora, daqui a pouco, na nossa videoaula, é que a gente vai começar a identificar esses caras e aí vai ficar mais fácil da gente poder fazer o nosso relatório, tá bom? Então, basicamente seria isso. Poderíamos fazer algum sistema de herança aqui, o que vocês acham? Tem alguém que daria para herdade? Alguém aqui? Acho que não, né? Cada um está no seu quadrado aqui. Mas, se vocês identificarem a herança, a gente poderia fazer, se é gerente, por exemplo, a gente poderia fazer um sistema de herança aqui, onde o gerente herdaria dos outros atores e eles teriam acesso a todo o resto, né, por exemplo. Mas eu vou deixar só assim, que esse aqui é o básico do básico, tá? Então, esse seria uma correção possível para o exercício. Espero que vocês tenham feito assim. Quem fez só comunicação assim já está correto também, tá? Beleza? Viram como é que é fácil? É simples, tá? A extensão e a inclusão a gente vai percebendo mesmo quando a gente vai começar a escrever
o nosso caso de uso, tá bom? Muito bem, galera. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Vamos lá, então. Então, o caso de uso expandido, ele deve descrever todas as sequências de interações entre o ator e o caso de uso. Então, para cada caso de uso, eu vou fazer uma descrição de como o usuário daquela função vai usar ela, vai utilizar aquela funcionalidade. Então, deve ser feita uma descrição para cada caso de uso. Então, cada caso de uso daquele que nós acabamos de criar terá uma descrição de como será utilizado. Bom, a descrição de um caso de uso, ela envolve 3 aspectos, tá? 3 aspectos. Então, o aspecto do formato da descrição, a forma que eu vou escrever esse caso de uso, o grau de detalhamento, quão detalhado eu vou ser, o quão detalhista eu vou ser na hora de escrever, e o grau de abstração, se eu vou falar sobre tecnologia ou não. A gente vai ver esses 3 agora, um de cada vez, tá bom? No formato de descrição, no primeiro aspecto, formato de descrição, existem 3 formatos diferentes, tá? Nós temos o formato da descrição contínua, a descrição numerada e a descrição particionada, tá? Vamos ver um exemplo de cada uma delas, tá bom? Então, considere o diagrama de caso de uso a seguir como exemplo. Então, aqui nós temos um caso de uso simples, onde eu tenho um cliente e ele está usando uma funcionalidade sacar dinheiro. Seria um caso de uso aqui de um sistema bancário, tá? Como é que seria a descrição desse processinho aqui? Então, aqui é um exemplo de descrição contínua. A descrição contínua, ela é feita como se fosse um parágrafo só, é um texto. É um texto corrido, tá? Então, olha só. O cliente chega ao caixa eletrônico e insere o seu cartão. O sistema requisita a senha do cliente. Após o cliente fornecer a sua senha e essa estar validada, o sistema exibe as opções de operações possíveis. O cliente opta por realizar um saque. Então, o sistema requisita o total a ser sacado. O sistema fornece a quantia desejada e imprime o recibo para o cliente. Ponto. Então, a descrição contínua, como o nome já fala, é contínuo, é um texto corrido, tá? Ele é feito como se fosse um parágrafo contínuo. Desculpa. Já a descrição numerada, ela é separada por tópicos. Então, cada ação, seja uma ação do cliente ou uma ação do sistema, é colocado em uma sequência numérica, uma sequência de passos, tá? Essa descrição numerada é aquelas que eu mostrei para vocês na última videoaula, quando eu estava explicando para vocês lá nos relacionamentos de inclusão e extensão, eu estava explicando para vocês a descrição, eu estava usando a numerada, tá? Então, olha só, o cliente insere o seu cartão no caixa eletrônico, aí vem o passo 2, o sistema apresenta a solicitação de senha, aí vem o passo 3. Então, a numerada, você consegue marcar mais os passos, você consegue marcar mais esse passo a passo que é a usabilidade do sistema pelo cliente, tá bom? Então, eu, pessoalmente, gosto muito da numerada, eu acho que a numerada marca melhor e é mais fácil da gente descrever, tá bom? E veja que é um bate-bola. Então, o cliente faz uma ação, o sistema faz outra. O cliente faz outra ação, o sistema faz outra. E assim por diante. Beleza? Como eu expliquei na aula passada, tá? Já a descrição particionada, ela vai criar uma mini planilha, né, com 2 colunas. E na coluna, você vai colocar uma coluna do cliente e outra coluna do sistema. E aqui na coluna do cliente, você vai colocar as ações que o cliente vai fazer. E aqui desse outro lado, a ação que o sistema vai fazer. Mas observe que existe uma lógica. Ó. Então, primeiro o cara vai inserir o seu cartão. Aí na segunda linha, ó, na parte do sistema, vem a ação do sistema. Depois, na linha de baixo, vem a ação do cliente. E assim, esse bate-bola de cliente-sistema. No caso aqui, o cliente seria o usuário do sistema que está usando, né? O ator cliente. Ok? Está claro isso? Beleza. Vamos lá, então, continuando. Então, o grau, tá, o tipo de descrição, como eu falei, contínua, numerada e particionada. Contínua é um textão corrido, numerada marcadas por números, por tópicos numerais, e a particionada em 2 colunas, uma representa as ações do cliente, outra representa as ações do sistema. Tá bom? O grau de detalhamento de um caso de uso expandido está relacionado a quão detalhista eu vou ser
na hora de escrever. Então, o grau de detalhamento a ser utilizado na descrição de casos de uso também pode variar, podendo ser sucinto, quando você vai escrever de forma sucinta, sem detalhes, e expandida, descrevendo as interações em detalhes. Como eu já estou mostrando para vocês aqui, né, como o próprio nome já diz, caso de uso expandido, tá bom? Então, você vai fazer uma descrição detalhada. Quanto mais detalhado você for na hora de descrever o seu caso de uso, melhor, tá bom? E mais bem avaliado você será. E melhor será melhor o entendimento da pessoa que for ler o seu projeto de software, tá bom? Então, saibam que existe dois: o sucinto, que é simples, sem detalhes, e o expandido, que é com detalhes. E o grau de abstração. O grau de abstração, ele diz respeito à existência ou não de menção à tecnologia. Ou seja, se eu vou, na hora de descrever o meu sistema, se eu vou usar, se eu vou falar de tecnologia. O que é falar de tecnologia? Por exemplo, naquele caso de uso, onde eu falei que o cara ia autenticar a senha dele, eu falei que ele vai autenticar a senha dele. Eu não falei de tecnologia, eu não expliquei qual tecnologia ele vai utilizar para autenticar. Tá? E existem várias formas de autenticar isso. Concordam comigo? Eu posso autenticar isso usando uma digital, eu posso autenticar isso usando uma senha, num teclado numérico. Então, isso é tecnologia. Quando eu menciono qual ferramenta tecnológica eu vou usar, significa, então, que eu estou fazendo uma descrição de caso de uso, eu estou usando um grau de abstração real. Então, eu estou usando uma descrição real, tá? Estou usando um caso de uso, tá? Com uma descrição real. Desculpa a falhazinha no vídeo aí também, de novo, porque vocês viram que mudou a luz aqui no fundo, acabou a energia, tá bom? Vamos lá, então. Então, grau de abstração, ok, tá? Então, se eu menciono a tecnologia, eu estou usando um grau de abstração real. Se eu não menciono, é essencial, tá? Dois tipos bem simples isso aí. Beleza, galera. Atores primários e atores secundários, tá? Então, um ator, certo? Dentro da descrição do caso de uso, a gente vai separar os atores entre atores primários e atores secundários, tá? Um ator, ele pode participar de vários casos de uso. Então, em um caso de uso, vai ter vários atores, né? A gente viu exemplos onde a gente tinha um caso de uso que era usado por mais de um ator. E aí uma pergunta que me fazem sempre, né? Professor, se o vendedor usa o cadastro de cliente e o ator caixa também usa o cadastro de cliente, eu vou fazer uma descrição para cada ator? Não. A gente vai fazer uma descrição. A descrição é para o caso de uso e não para o ator. Não importa quantos atores utilizam aquele caso de uso. A descrição é por caso de uso. Tanto é que eu recomendo que vocês não usem, na hora de descrever, o nome do ator. Usem o usuário. Então, o usuário faz isso, o usuário faz aquilo. Não usem o vendedor fará isso, o vendedor fará aquilo. Porque aquela funcionalidade pode ser usada por mais de um ator. Okay? Se ela for usada por mais de um ator, nós teremos dois tipos de ator. O ator primário é aquele ator que mais utiliza a função. Tá? É como se fosse o ator dono da funcionalidade, tá bom? Então, por exemplo, a funcionalidade de vender produto. Quem é que mais usa essa função? O vendedor. Apesar do gerente poder utilizar essa função também, quem é o dono dela, o ator primário, seria o vendedor. Os outros atores que utilizam também a funcionalidade de vender produto, todos eles seriam os atores secundários. Então, para cada caso de uso, se ele tiver mais de um ator usando ele, esse caso de uso vai ter um ator primário, você escolhe um ator para ser o primário, usando a lógica de quem é o ator que usa mais, e os demais atores serão os atores secundários, ok? Está claro isso? Beleza! Então, vamos aqui a um exemplo de caso de uso expandido, mas na prática, né? Temos aqui mais um exemplo de um caso de uso. Nós temos aqui um caso de uso onde nós temos dois atores, um gerente e um vendedor. Gerente está herdando de vendedor, logo, gerente também tem acesso a vender produtos e também tem acesso a comprar, cadastrar clientes, como a gente já aprendeu na videoaula passada.
O caso de uso, o vendedor possui uma extensão chamada devolver produto. Já o caso de uso cadastrar cliente possui duas extensões, dois fluxos alternativos, que é onde, caso o cara esteja usando a função, ele pode desejar excluir um cliente e ele pode também desejar editar um cliente. Então, esse aqui é o nosso diagrama que a gente vai fazer agora a descrição de caso de uso dele. Então, nesse diagrama, como é que nós faríamos? Vamos aqui ao exemplo. Então, isso aqui nós chamamos de sumário do caso de uso expandido, né? Cada caso de uso terá essa descriçãozinha aqui. Então, o nome do caso de uso, que você vai descrever. A descrição. Essa descrição, pessoal, é aquela mesma descrição do requisito funcional. Vocês podem, lá no documento de requisitos, não tem o nome do requisito funcional e a descrição do requisito funcional? Aquela descrição do requisito funcional, pode copiar ela e colar aqui. Beleza? Então, aqui você já pega o nome e a descrição. Ator primário, como eu falei, quem usa mais, como aqui nesse exemplo eu tenho dois atores, então o primário será o vendedor, o secundário será o gerente. Entenderam a ideia? Se tivesse mais de um ator secundário, colocaria gerente, vírgula, e o nome dos outros atores. Pré-condição é uma pré-condição para que o cara consiga usar a função. Então, para que ele consiga usar, os atores consigam usar essa funcionalidade, a pré-condição seria o usuário deverá fazer o login no sistema, tá? Essa pré-condição é quase que padrão. Aí nós temos aqui o fluxo principal do vender produto, ou seja, é onde eu vou descrever como é que o ator irá usar a funcionalidade de vender produto. Então, olha só, nós temos aqui a descrição bem completinha, bem detalhada. Olha só, o usuário clica na função vender disponível no menu, o sistema solicita a informação do cliente, o usuário seleciona um cliente já cadastrado no sistema, o sistema solicita a informação do vendedor, o usuário seleciona um vendedor já cadastrado no sistema, pelo nome ou pelo código, o sistema solicita a informação sobre a condição de pagamento, o usuário seleciona uma das condições de pagamento disponíveis, entre elas, à vista, cartão de crédito, cartão de débito ou cheque. O sistema solicita as informações sobre os produtos. O usuário seleciona os produtos escolhidos pelo cliente, informando seu código ou nome, quantidade e o valor de desconto, e inserindo-os na lista de produtos da venda. Então, a funcionalidade de venda ela tem uma grid, né, uma grade, onde você vai inserindo ali os itens daquela venda, tá bom? O sistema informa o total da venda e o valor do desconto. O usuário clica no botão vender. O sistema retorna uma mensagem de confirmação da venda, perguntando se o usuário deseja imprimir o relatório de venda. O usuário imprime o relatório de venda disponibilizado pelo sistema. Então, essa seria a descrição de como o usuário usaria a funcionalidade vender produto, tá bom? Beleza, vender produto tem uma extensão, tem um fluxo alternativo. Então, depois do fluxo principal, veja que esse aqui é o fluxo principal, eu vou descrever o fluxo alternativo. Então, o fluxo alternativo é de devolver produto. Então, após o passo 10, né, o passo 10 aqui é quando o sistema informa o total da venda e o valor de desconto. Depois do passo 10, o cliente solicita a devolução de um item. Por exemplo, o cara colocou lá vários itens de produto. Tipo, colocou lá um arroz, um feijão e um açúcar. Só que o cara não quer mais comprar açúcar, quer que retire o açúcar da compra. Então, o usuário seleciona o produto disponível na lista de produtos da venda. O usuário clica no botão direito do mouse em cima do produto selecionado. O sistema mostra a lista de opções, sendo elas excluir da lista e sair. O usuário clica no botão excluir da lista disponível da caixa de diálogo. O sistema retira o produto da lista de produtos da venda e atualiza o valor total da venda. Então, isso aqui seria como o cara faria para retirar o item, né, devolver um produto. Tá bom? Como não tem mais nenhum fluxo alternativo, esse caso de uso, vender produto, morre aqui, acaba aqui. E aí vemos a descrição do segundo caso de uso. O caso de uso agora seria o cadastrar cliente, né? Lembrando que nós temos o cadastrar cliente. Agora o cadastrar cliente será dois fluxos alternativos, porque tem um para excluir cliente e um para editar o cliente. Então, o fluxo principal, como é que eu cadastro um cliente? O usuário clica no botão cadastrar cliente disponível no menu principal. O usuário clica no botão novo cliente. O sistema solicita os dados obrigatórios e não obrigatórios do cliente, sendo eles o nome completo, data de nascimento, CPF, RG, endereço, sexo e idade. É importante a gente descrever quais dados serão inseridos. O usuário preenche os dados do cliente solicitado. O usuário clica no botão salvar cliente. O sistema emite uma mensagem de confirmação de cadastro. O usuário clica em OK.
Pronto, fechou. Esse é o fluxo principal. Toda vez que for cadastrar um cliente, o cara seguirá esses passos. Mas, esporadicamente, ele pode querer excluir um cliente. Então, depois do passo 5, após o passo 5, o usuário pode desejar excluir o cadastro de um cliente. O usuário digita o nome do cliente na caixa de busca, que seria a numerada, né? Deixa eu arrumar isso aqui. O usuário digita o nome do cliente na caixa de busca, disponível na parte inferior da função. O usuário clica no botão buscar. O sistema fornece uma lista de usuários de acordo com o texto digitado. O usuário clica no botão desejado disponível na lista. O usuário clica no botão excluir. O sistema solicita a confirmação de exclusão. O usuário faz a confirmação. Então, na hora de cadastrar um cliente, caso o usuário deseje excluir um cliente que já foi cadastrado, ele pode fazer esses passos, seria um fluxo alternativo, tá bom? E aqui temos o segundo fluxo alternativo, que seria o fluxo alternativo para editar um determinado cliente, tá bom? Então, após o passo 5, seria mais ou menos a mesma coisa. O usuário deseja editar aqui, né? Editar o cadastro. O usuário digita o nome do cliente na campo de busca. Na parte inferior, o usuário clica no botão buscar, o sistema fornece a lista de usuários de acordo com o texto digitado. O usuário clica no cliente desejado, disponível na lista, o usuário clica no botão editar. O sistema fornece a tela de cadastro com os dados disponíveis para alteração. O usuário faz as alterações, o usuário clica no botão salvar cliente. Então, toda vez que, caso o cara queira editar, ele pode fazer isso seguindo esses passos, tá bom? Então, aqui finaliza então o caso de uso cadastrar cliente, beleza? Então, esse aqui é um exemplo bem prático de como é que faz a descrição do caso de uso. A descrição do fluxo alternativo só será preciso quando houver uma extensão. Então, pessoal, cuidem muito disso, tá? Cuidem muito disso, prestem atenção, cuidem disso aqui, ó. Se tem 2 casos de uso estendido, precisa ter 2 fluxos alternativos lá no cadastrar cliente. Então, tem que bater a quantidade de fluxo alternativo lá com a quantidade de caso de uso estendido aqui, pessoal. Você não pode ter um fluxo alternativo lá e não ter o caso de uso estendido aqui no diagrama. E vice-versa. Eu não posso ter o caso de uso estendido aqui no diagrama e não ter o fluxo alternativo lá no expandido. Se isso aqui não bater, está muito errado, tá bom? Então, tomem muito cuidado disso. Principalmente líderes, vocês criem tarefas para revisar isso e olhar isso aqui, é muito importante, tá bom? Beleza? Casos de uso incluídos não devem ser descritos. No caso de uso de quem o incluiu, eles são descritos como novos casos de uso. Então, caso você tenha um caso de uso incluído, esse caso de uso incluído ele é escrito como um caso de uso novo, tá? Então, a descrição dele lá é como se fosse um caso de uso à parte, novo. Beleza? E essa aqui, galera, é as referências dessas nossas 2 videoaulas aí maravilhosas que tivemos até o momento, tá bom? Livro do Eduardo Bezerra, não é porque eu sou Bezerra não, mas ele é um autor muito bacana. Princípios de Análise de Sistema e Projetos com ML. Muito bom esse livro, tem na biblioteca do IFRO vários exemplares. Hora de praticar 1. Vamos praticar de novo. Então, utilizando o diagrama do sistema de vendas de produtos, tá? Do último exercício, aquele do supermercado, vocês vão fazer agora a descrição daqueles casos de uso que vocês criaram lá. Caso julgo necessário, adicione o relacionamento de extensão no diagrama. Eu fiz uma correção aqui no começo da aula de vocês, bem simples, não coloquei, fiz só relacionamento de comunicação, porque, pessoal, a extensão, pessoal, você consegue perceber as extensões só quando você vai começar a descrever mesmo. Por isso que é importante vocês fazendo isso junto, tá? Então, qual é a minha dica para vocês grupos? Reúnam um grupo aí numa videoconferência, façam um diagrama, discutam o diagrama, dividam as tarefas. Aí, quando você for fazendo as tarefas, vocês vão mudando o diagrama e vão atualizando esse diagrama, tá bom? Use o formato e grau de detalhamento e abstração. O formato, o grau de detalhamento e abstração que você quiser. Então, a gente apresentei três formatos de descrição, dois tipos de grau de detalhamento e 2 tipos de grau de abstração, vocês decidem. Isso aqui é para praticar, não é para entregar, tá?
fica a cargo de vocês fazerem para vocês testarem o que vocês acabaram de aprender, tá bom? Para vocês praticarem, ok? É algo opcional. Se você não quiser fazer, você não vai perder ponto em nada por isso, tá bom? Mas, né, o exercício faz parte da aprendizagem, é muito importante. Hora de praticar 2, temos aqui mais uma análise, temos aqui a análise de como é que funciona uma rodoviária de passageiros, é um sistema de uma rodoviária, de uma empresa de transportes rodoviários, para vocês fazerem uma análise. A partir dessa análise, vocês vão levantar os requisitos funcionais, vocês vão elaborar o diagrama de caso de uso, vocês vão implementar obrigatoriamente a herança entre atores e o relacionamento de extensão. Tem que existir no diagrama obrigatoriamente a extensão e a herança. Já a inclusão é opcional. E depois vocês vão fazer o caso de uso expandido, ou seja, você vai fazer a descrição dos casos de uso no formato que você preferir, usando o grau de detalhamento expandido e o grau de abstração sucinto. Utilize o modelo de caso de uso expandido apresentado na aula. Ok? Então, essa aqui é a tarefa que eu tenho para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem. É importante praticar. Mas, como eu falei, não é para entregar, é algo apenas para vocês exercitarem aquilo que vocês acabaram de aprender na videoaula, beleza? A tarefa avaliativa que vocês devem fazer estará descrito aí na tarefa no AVA de vocês, que é fazer o modelo de caso de uso do projeto de software que está sendo construído em grupo por vocês. Então, esse será o projeto avaliativo. Então, leiam com muita atenção o que está escrito lá na tarefa da Sprint 3, que será agora o modelo de caso de uso, vê lá o passo a passo que deve ser feito e tenho certeza que vocês vão se sair muito bem, beleza? Um grande abraço, bons estudos, estou com saudade de vocês e até mais. Beleza, abraço.